Bom dia, quarto ano. Então, acho que todo mundo aqui conhece, né, esse objeto, que é uma bola, e é algo que a maioria das pessoas gosta, seja um queimado, futsal, basquete, você sempre vai precisar de um objeto como esse. E hoje ele será o nosso objeto de estudo, mas não só ele. Nós temos também, né, nesse momento, claro que é importante lavar as mãos, né, e a bola estava higienizada, por isso eu estou já passando álcool gel, mas reparem nesse recipiente. Se nós tirarmos essa parte aqui, ele também tem uma forma até peculiar que nós também estudaremos sobre ele hoje. Qual o nosso objeto de estudo hoje? Nosso objeto de estudo hoje são as figuras geométricas espaciais. Que figuras geométricas espaciais são essas e por que elas recebem esse nome? Diferente das figuras geométricas planas que vocês estudaram no ano passado, as espaciais elas têm um espaço dentro delas que serve para compor até mesmo algum líquido que seja colocado dentro dela, algum ar, enfim. E espacial porque ela acaba sendo tridimensional. Ela tem também algumas peculiaridades, alguns elementos que nós veremos posteriormente à apresentação dessas imagens. Nós temos aqui, tá, poliedros e não poliedros, que são conhecidos como corpos redondos, tá? Fidelis, qual é a diferença entre eles? Primeiramente, os poliedros são aqueles que têm todas as suas faces planas, ou seja, à medida que eu for colocar no chão e tentar rolar, ele não vai conseguir. Se eu pego, por exemplo, uma caixinha de pasta de dente e ficar girando, ele não vai rolar continuamente. Diferente de se eu pegar uma bola, por exemplo, e chutar, ou até mesmo dar aquele passe rasteiro, ela vai continuar rolando até perder a força ali naquele momento. Então a principal diferença entre um poliedro e um não poliedro é: poliedro não rola e tem todas as suas faces planas, e não poliedro, ele rola e tem ou uma, ou duas, ou nenhuma face plana, né? Então isso pode variar. Então nós temos aqui, ó, o paralelepípedo, temos o cubo, temos o prisma, pirâmide, o cone e a esfera. E aí, depois dessa diferença de poliedro e não poliedro, o que a gente tem que lembrar? O cara Multifidelis falou de prisma e de pirâmide. Esses são os dois poliedros, acho que as pessoas mais confundem, e tem uma forma de diferenciá-los. O que eu vou olhar? Vou olhar para as bases que eles possuem. Todo prisma ele possui duas bases, tá? Tem aqui o prisma de base hexagonal e aqui também. E aqui nós temos uma pirâmide, que ela só tem uma base. Para nomeá-los, tá? Eu vou sempre utilizar o formato da base. Aqui é um hexágono, então hexagonal. Aqui é um pentágono, então pentagonal. Prisma de base hexagonal, pirâmide de base pentagonal. Nós chegamos nos dois dos três corpos redondos que comumente nós veremos no livro. O cone, tá? E a esfera. O cone ele ainda tem uma face plana, diferente da esfera, que é totalmente circular, né? E obviamente ela não tem nenhuma face plana. Isso aqui é só uma representação para dizer que ela continua por trás, ok? Bom, e aí nós chegamos na parte que fala dos elementos que compõem as figuras geométricas espaciais. Coloquei um corpo redondo e um poliedro para que nós possamos identificar esses elementos já de cara. Para esse corpo redondo, que é conhecido como cilindro, e aí tinha basicamente a forma, a base daquele álcool gel, né, que eu estava obviamente utilizando nas minhas mãos, ele tem a forma de um cilindro, onde possui duas bases. E essas bases, tá, elas são faces planas. Então aqui eu posso considerar que o cilindro ele tem duas faces planas. A lateral dele também, quando nós planificarmos o mesmo, ele vai gerar, obviamente, uma outra face plana na lateral. Mas aqui nós só estamos utilizando e olhando e observando as bases. E aí nós temos esse poliedro. No poliedro nós temos três elementos: vértices, arestas e faces. O que a gente tem que lembrar? O que são os vértices? Eu até procurei colocar colorido para que vocês pudessem enxergar. Talvez não fique tão nítido, mas dá pra gente entender e reconhecer. Os vértices, eles são os encontros das arestas. São como se são marcados pela união entre essas linhas. A gente até fala, a gente coloca pontinhos justamente para facilitar na contagem. E aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vértices. Então,
7 vértices. Só, relembrando, vértices são os encontros das arestas, são esses pontinhos. Nós temos aqui essas linhas, né, que compõem essa figura. Essas linhas elas são chamadas de arestas. Então nós vamos contar quantas arestas tem, tanto da base quanto da parte lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então nós temos 12 arestas. Por fim, nós vamos contar a face. O que é a face? A face é como se fosse essa figura plana que vai dando forma ao poliedro. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na lateral e uma na base. Então 6 mais 1, 7. 7 faces. Tá? São 6 faces na parte que compõe a lateral e uma na base. Então nós já identificamos os elementos dos corpos redondos quando se trata das bases, e quando se trata dos poliedros, todo e qualquer poliedro ele tem vértices, arestas e faces. Espero que vocês tenham entendido a matéria. Se não entenderam, dúvidas no aplicativo. Não esqueçam de me contatar.